Só agradecendo aqui mais uma vez a presença aqui da população. E eu sei que há um pouco de impaciência por parte de todos, mas aqui a gente tem aqui um regime, a gente tem que seguir, tem um trâmite, né? E assim tem que ser feito. E passando a ordem do dia da sessão, e de comum acordo, nós vereadores, até em respeito a vocês que já estão aqui há um bom tempo, nós fizemos uma pequena inversão na ordem do dia e faremos a discussão do projeto do Plano Municipal de Educação para que vocês possam aí apreciar os nossos trabalhos, tá certo? Peço então ao secretário que faça a leitura. Discussão única do processo de número 107/2015, projeto de lei número 20/2015, aprova o Plano Municipal de Educação, PME, em conformidade com o inciso 9 do artigo 191 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial, todos os conscientes cidadãos que estão aqui no dia de hoje, eu parabenizo inicialmente a atitude de vocês de deixarem seus lares, seus atributos, para vir aqui defender uma causa tão nobre e tão importante que é a família. E eu gostaria de relatar um pouco para vocês como foi a discussão desse projeto aqui na Câmara e como ele está se dando hoje. Então, o governo federal, através de uma lei federal, determinou que todos os municípios criassem um plano municipal de educação. E disse que para fazer isso, determinou que para isso ser feito, tivesse que criar uma comissão de professores, educadores, para se discutir isso. E ao terminar, esse processo ele é feito pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. Esse projeto fosse enviado para o Poder Legislativo, que é um poder independente, que é aqui onde estamos, para ser votado isso, e então teria-se uma data que seria até 24 de junho. Pois não. Continuando, com relação ao trabalho do... Peço a gentileza de respeito. Gostaria que fosse preservado aí o direito do vereador se manifestar. Acho que vocês têm o tempo e acho que é uma questão de respeito. Continuando. E eu acho que está havendo uma falta de informação correta, que quem faz a discussão é o Poder Executivo, não o Poder Legislativo. Então, está faltando informação do nobre cidadão. Continuando. O Poder Executivo, a Prefeitura, que não é a Câmara, é importante saber diferenciar isso. Infelizmente, tem cidadão que não está sabendo diferenciar. A Prefeitura, que é quem coordenou esse trabalho, fez isso e mandou o projeto para a gente. Ponto. E agora, cabe a nós discutirmos como é que foi esse projeto. Esse projeto chegou aqui no dia 22 de junho. Vejam as datas. 22 de junho, às 5 horas da tarde, esse projeto chegou aqui. E 24 de junho seria a data fatal da votação. Vou falar por mim, enquanto vereador, mas isso acabou sendo até um consenso dos 13 vereadores aqui. Como vereador, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão tem como função fazer a peneira jurídica de todos os projetos de lei. E falo também como advogado e professor de direito. Quando esse projeto chegou nas nossas mãos, diante da complexidade desse tema, e eu já estava bastante preocupado, porque havia assistido um vídeo do professor Felipe Aquino, da Canção Nova, que alertou todos nós com relação a isso. Ao ver aquele vídeo, estava esperando chegar o projeto de lei, porque aqui a gente só vota quando o projeto vem para casa. Quando a Prefeitura protocolou esse projeto para que pudéssemos votar, de pronto, me opus a que nós votássemos já no dia 24. Porque teríamos um dia praticamente de estudo do projeto, uma causa tão complexa. E outro, que o prazo era da Prefeitura, não do Poder Legislativo. E um poder não pode ser ingerente sobre o outro, a Constituição prevê a liberdade e independência dos poderes. E para que nós pudéssemos fazer a avaliação com tempo, com calma, de forma respeitosa, com responsabilidade, precisaríamos de mais tempo. Então, já estávamos entrando no recesso, mês de julho não tem sessões de Câmara, e me posicionei prontamente em dizer que era contrário
a inclusão desse projeto e, como presidente da Comissão de Justiça, me neguei a dar o parecer para seguimento disso, inclusive. Não daria se fosse o caso. Pois bem, conseguimos vencer essa etapa. Alguns membros desse conselho formado pela prefeitura, que fez toda a questão, a construção do plano, estiveram aqui no dia da sessão de Câmara, dia 24, pressionando para que nós votássemos esse projeto. Atendi um desses membros, cito até o nome, a Adriana, que veio aqui da prefeitura conversar comigo durante a sessão, para que nós votássemos, falar, não vamos votar, eu acho que nós temos que ter responsabilidade de estudar melhor isso. E então conseguimos um tempo para estudar o projeto. Ao fazer a análise do projeto, percebemos que existiam em 2 pontos as citações que nós também discordamos, que é a questão da ideologia de gênero, muito bem explicado pelo professor Felipe Aquino lá na TV Canção Nova, e que, como professor, filho de professor, acho aberrante, né, esse encaminhamento, inclusive a possibilidade dessa abordagem dentro de sala de aula. A confusão que seria isso na mente de uma criança e na formação de um ser humano. Somos favoráveis, né, que nenhum tipo de discriminação seja implementada, ninguém aqui está defendendo nenhum tipo de discriminação, mas a indução na formação de um ser humano com esse tipo de valores, sou discordante a isso. E percebi o que para nós foi uma sensação bastante positiva enquanto Câmara. Vocês perceberam, até é didático vocês acompanharem um pouquinho antes, aqui é uma casa da diversidade, né? Tem vários partidos e o partido é uma parte da sociedade, então é comum termos divergências, mas esse foi um caso que ouso dizer, vocês vão perceber na fala dos nobres pares, que houve um consenso em discordar deste tema. Então, logo quando começamos a conversar entre os vereadores, os membros das outras comissões, cito aqui também o vereador Rogério Timóteo, que é da Comissão de Educação, que tem que opinar sobre esse tema também, além da Comissão de Constituição e Justiça, a qual presido. E os demais vereadores, nós sentimos, a bancada do PMDB, a Ana, o Paulinho, todos os vereadores, sentimos que não era, o texto não estava adequado, o texto deixava margem e poderia, sim, pavimentar ou ser o caminho para essa distorção que também nós discordamos. E para isso é muito simples, a correção, ela é legal, legislativa, né? E aqui nós estamos exercendo esse trabalho e faço questão até de, mais uma vez, corrigir a desinformação prestada pelo cidadão. Quem coordenou o processo de escrita, de audiências públicas e tal, não foi o Poder Legislativo. Pela lei federal, quem tinha que cuidar disso era a prefeitura. Então nós não opinamos sobre isso. Então essa desinformação é muito importante ser corrigida do que foi prestado aqui. Quem coordenou foi a prefeitura. Nós discutimos o texto da lei, o texto do projeto de lei que está sendo discutido agora. E é sobre ele que nós temos o poder de alterar enquanto legisladores. E foi isso que fizemos. Apresentamos uma emenda, entreguei já aqui para alguns membros que estão participando. Na verdade, são 2 emendas, e faço questão de frisar, as 2 emendas foram assinadas pelos 13 vereadores, então não tem nenhum vereador que acha que é bom ou acha que é ruim, os 13 vereadores consensualmente entenderam, e vou lê-la aqui para vocês. Então, a emenda número 1 vai no item 5.6 lá do plano, e subtrai os termos gênero e diversidade sexual, que é uma brecha que tinha no texto, onde, nesse ponto, autorizaria esse tipo de trabalho. E a emenda número 2, nós alteramos o item 7.9, também aí do texto do Plano Municipal de Educação, e extraímos esse termo e colocamos, reafirmando, gente, mais uma vez, o que eu sinto que também é de vocês, porque a gente está defendendo a família, eu tenho certeza que nenhum de vocês está defendendo nenhum tipo de discriminação, e visto nas palavras de várias pessoas, reafirmamos o texto, subtraindo o termo diversidade sexual, ideologia de gênero, e ficou escrito assim: implementar a política de preservação e invasão motivado por qualquer tipo de preconceito e discriminação, substituindo então essa palavra diversidade, que o plano municipal pode trabalhar com a educação, né, o estímulo para que nenhuma criança tenha
a vontade de praticar nenhum tipo de discriminação, ponto. E a discriminação é racial, sociológica, ambiental, enfim, não precisa colocar lá que com relação a isso. Já subentende-se. Então, nós entendemos até que era desnecessário isso. Então, é um desgaste desnecessário que está acontecendo. Acho que poderia, com todo respeito a quem escreveu, com toda boa intenção, não, era desnecessário ter citado esses termos. Só que já que foi dito, eu mais uma vez parabenizo a mobilização social, porque a Câmara tem, e obrigatoriamente hoje a sessão de Câmara tem que ser aberta, exatamente para possibilitar isso. E acolhemos, inclusive, um abaixo-assinado que recebemos, acho que foi da paróquia de Santíssima Trindade, assinado por vários padres, e nos sentimos sensibilizados, agradecemos isso, e até divulgar para vocês que há um ano atrás nós criamos, inclusive, no site da Câmara, uma ferramenta chamada Vota Cidadão, que possibilita que qualquer cidadão, antes que nós votemos um projeto, entre lá, escreva o que acha do projeto, vote favorável ou contrário ao projeto, e nós, antes de votarmos, recebemos, inclusive, o placar do que a população achou desse projeto. Então, façam isso com todos os projetos que sejam votados aqui, porque a participação de vocês engrandece o nosso trabalho e ajuda que a gente erre menos. Ajuda que a gente erre menos e que a gente consiga votar os projetos de leis mais direcionados à vontade da população. Portanto, quero adiantar aqui meu voto favorável ao Plano Municipal de Educação, que é uma ferramenta importantíssima de construção da educação no município, ok? Mas meu posicionamento contrário, obviamente, à história de ideologia de gênero, essa coisa, esse absurdo que se tentou de alguma forma aí ser discutido e tal. Acho que a discussão também é prática aceitável da democracia, mas não necessita estar no projeto de lei, no texto da lei. E sinto, e digo agora mais uma vez, não só como legislador, mas como advogado, que o texto agora está vacinado desse perigo e podemos votar com a tranquilidade de que a família, sem dúvida nenhuma, está sendo preservada e respeitada. Agradeço a presença de todos, obrigado pela atenção. Senhor presidente, nobres pares, público presente, funcionários e a todos que nos assistem, bom dia. Eu também, ouvindo as palavras do vereador Edinho, também concordo com ele nessas questões que ele citou, mas eu também gostaria de discutir um pouquinho mais sobre o plano. Nós assinamos juntamente com os demais 12 vereadores essa emenda, pedindo para suprimir aquele texto que havia. Mas eu gostaria de discutir um pouquinho o plano municipal, que também é importante, nós estamos discutindo aqui também. Tá certo? Então, vendo aqui o plano, primeira coisa que eu senti, primeiro, deveria-se ter uma audiência pública nessa cidade, aliás, uma não, várias audiências. Eu participei de 2 aberturas de discussões, somente isso. Mas não foram todos os vereadores, foram alguns vereadores somente. Agora, a audiência pública deveria ser feita aqui nessa Casa de Leis também. A Secretaria Municipal de Educação deveria vir aqui e explicar como é que funciona essa lei. Ora, é super importante essa lei. Por quê? Esse plano, no caso, são os 10 anos daqui para frente. Nós estamos discutindo os 10 anos a partir de hoje. Aliás, a partir da publicação dessa lei. E não foi discutido. Para vocês terem uma ideia,
Eu tenho aqui alguns apontamentos, são bastantes. Mas eu não vou ficar lendo todos os apontamentos aqui. Mas alguma coisa eu vou falar. Por exemplo, no item 1.7, que fala sobre definir até o final do primeiro ano de vigência do Plano Municipal de Educação, em legislação própria, a relação adequada entre o número de alunos e professores com a articulação do Conselho Municipal de Educação. Aqui diz o seguinte, legislação própria. Não é isso. Existe uma lei federal. Não é uma legislação própria do município. É uma falha. Sendo que isso está sendo discutido lá no Congresso, foi discutido no Congresso Nacional. Outro ponto que eu falo aqui para vocês, aqui fala no item 2.8, implementar mecanismo para acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental. Agora, esse projeto, quer dizer, que projeto é esse que só cita, mas não descreve? É preocupante. Outro ponto. Aqui fala na questão da capacitação dos professores. Então, vou ler aqui o item 3.10. Promover e estimular a formação inicial e continuada dos professores e professoras para alfabetização de crianças com conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando as articulações entre programas de pós-graduação, lato sensus, estricto sensus, e ações de formação continuada de professores e professoras para a alfabetização. Agora, esses professores que fizerem essa capacitação terão diferenças salariais? Vocês sabem que hoje um professor, para fazer um curso de pós-graduação, ele tem que tirar do bolso. Não existe nenhum tipo de motivação nesse sentido. E nós sabemos que nossa prefeitura temos comissionados que não são de carreiras. Esse pessoal tem feito curso sim, de pós-graduação sim, de capacitação. Isso é incoerente, isso é injusto para as pessoas que são funcionários, que ficarão aqui em nossa cidade, aqui na prefeitura. Enquanto que o comissionado não, ele fica somente durante um período. Um outro item aqui que eu vou citar para vocês é o seguinte, no item 4.20, eu vou ler para vocês um pedaço. Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, pessoal. Que comunidade é essa em Jacareí? Eu não conheço. Não conheço. Isso aqui foi simplesmente copiado. Tá certo? Desculpa que eu estou procurando aqui, que eu acabei não deixando. Eu não estou achando aqui, mas é o seguinte. Então, meu tempo está finalizando já, são 7 minutos somente. É o seguinte, nós precisávamos estar discutindo mais esse plano. Não simplesmente aqui e votando. Eu falo para vocês, o plano não é ruim. Só para finalizar, o plano não é ruim. O plano é bom.
mas eu acho que deveria ter mais discussões. Tá certo? Então, você está me encerrando, porque o meu tempo já foi. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os educadores que estão aqui hoje, a todas as famílias que estão aqui hoje, muito importante a presença de vocês. E a todos que nos assistem também pela TV Câmara. Esse projeto, quando veio antes do recesso, quando nós aqui nos reunimos com o Valmir, o Edgar, o Fernando, a indignação foi tanta. Nosso companheiro lá, o Zé Roberto também, que veio também discutir com a gente. Aí teve manifestação de outros segmentos da nossa cidade. Pessoal das igrejas evangélicas, católicas. A manifestação foi muito grande. E na verdade, eu não vou falar nem em manifestação. A revolta foi demais. Não só nossa, mas como de todos de nossa cidade, por ter um projeto dessa natureza. E tão sério, isso é sério demais. Inclusive eu que dei início, quando chegou nas minhas mãos, que deu início a fazer uma emenda para suprimir, para tirar, para arrancar esses 2 parágrafos aqui desse projeto, porque não é dessa forma que se faz as coisas, querendo enfiar a goela abaixo nossa, e de toda a sociedade, de todos aqui de nossa cidade. O senhor prefeito tem atitudes que, na verdade, eu fico inconformado a forma de ele querer enfiar a goela abaixo as coisas, e as coisas não são assim, não. Eu costumo dizer que o prefeito, ele só é o gerente da cidade, ele gerencia o dinheiro para onde vai, ele gerencia formas de governar, mas o que eu fico triste com ele não é participativo, ele não é. As coisas vêm de lá da prefeitura, vêm pronto para nós aqui. Muitos projetos vêm aqui na hora de votar, sem que nós tivéssemos tido tempo de analisar, de olhar, de pesquisar. Isso não se faz. As coisas têm que ser mais conversado. Qualquer governo, qualquer prefeito tem que fazer um governo democrático, que no meu entendimento é ouvir as pessoas. Isso é importante. E existe o plano, até o Zé Roberto que me entregou isso aqui ainda há pouco, que eu pedi para ele, achou lá no Plano Nacional de Educação. Que o Plano Nacional de Educação fala o seguinte, em um parágrafo aqui: os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios de que se trata no caput deste artigo serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Alguém foi convidado aqui? Eu acredito que não, né? Para poder estar discutindo esse plano tão importante que é a educação, que é todos os setores são importantes, saúde, segurança, tudo, mas a educação, ela é a base das coisas, porque quando se tem um investimento forte na educação, nós temos um povo com uma cultura diferente. Então a educação tem que ser valorizada, a educação tem que ter investimento, investir nos profissionais de educação, coisa que esse governo também eu vejo que não faz, valorizando os funcionários, os educadores, que os salários, sem dúvida nenhuma, nós sabemos o quanto que é difícil um professor sobreviver, que ele tem que fazer 2, 3, 4 cargas horárias por aí, que ele se exalta trabalhando para sustentar a tua família, e que não é valorizado, e nós sabemos disso. E cadê a audiência pública com a comunidade educacional e a sociedade civil? Não teve. Para variar, como eu disse ainda há pouco,
a forma dele governar está errado. E não é só na minha concepção, não. Na concepção de qualquer pessoa que conversamos, porque um governante tem que fazer um governo participativo, principalmente com toda a sociedade, porque ninguém é o dono da razão. Ninguém. Aquilo que talvez eu entenda ser certo, quando eu posso estar conversando com mais pessoas, de repente, ouvindo outras opiniões, de repente eu posso perceber que eu estava errado. E não é feio reconhecer. É bonito você consertar e mudar atitudes. Quantas vezes, né? Eu que sou pai, como muitos aqui, ou hoje eu sou avô também, graças a Deus, mas às vezes os nossos filhos também nos surpreendem. Quando a gente vai falar alguma coisa para ele, fala, não, pai, é assim, assim, assim. Fala, poxa, é verdade, eu não tinha pensado desse lado. Então nós aprendemos também com nossos filhos. Então não custa nada um governante simplesmente fazer um governo participativo, ouvindo mais as pessoas. Como eu disse, eu fui o que deu o pontapé inicial, a emenda que tiraria tudo aquilo que vai contra o pensamento das famílias e dos educadores e de muitas pessoas da nossa cidade. Franqueei, deixei em aberto, depois foi elaborada uma outra forma de emenda, mas o conteúdo é o mesmo e todos os vereadores assinaram também concordando em retirar, em suprimir, em arrancar aquilo que daria com certeza muitos problemas nas nossas famílias. E a família, eu defendo muito, é a base, é o alicerce de tudo, de tudo. Quando se tem uma família com base, com alicerce firme, tudo para nós na rua, quando você sai de casa para trabalhar, sai para fazer qualquer coisa, você sai contente, sai alegre, porque você deixou a sua esposa, seus filhos ali, está tudo bem. Família é a base, ponto final. Agora, como é que eu posso votar em um projeto que está sendo... A emenda, é claro, nós assinamos, inclusive foi distribuído para os vereadores aqui a emenda, só para concluir, senhor presidente, é que eu não tinha assinado ainda, depois eu assinei e pedi para distribuir novamente, e lógico que eu sou um dos idealizadores da emenda. Mas fica difícil porque esse projeto é passivo até de uma ação judicial para cancelar. Por quê? Porque não foi discutido com a nossa sociedade. Senhor prefeito, faça um governo mais participativo. O senhor vai ganhar e toda a nossa cidade, os moradores, nós vamos ganhar juntos. Um grande abraço a vocês. Estamos juntos sim numa luta tão importante dessa. Um abraço. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores e vereadoras. As famílias aqui presentes, né, os educadores, tá? Vocês estão de parabéns por estarem aqui nesta manhã, porque muitas das vezes nós se vemos sozinhos aqui em votações tão importantes, né? E aí o que acontece? Aí a gente fica na minoria, porque como nós estamos na oposição, então nós ficamos na minoria e aí a coisa passa, né? E aí não tem como a gente reivindicar depois que uma lei foi aprovada. Bom, eu quero aqui dizer que eu, desde que assumi o mandato, uma das propostas do meu mandato é o quê? É que eu iria defender as igrejas, sempre defender as igrejas. Quando fosse mexer numa igreja, eu ia defender. E a primeira igreja de uma sociedade é a família. Por que a família? Porque essa ideologia de gênero, ela vem falar única e exclusivamente contra o quê? Aos ideais cristãos. Todos sabem aqui. A ideologia de gênero é isso. É uma afronta aos ideais, né, cristãos. Mas antes de eu entrar aqui nesse detalhe, eu quero falar também sobre o Plano Municipal de Educação a respeito do quê? A respeito de algumas coisas que estão escritas aqui, que também é importante. Como, por exemplo, diz aqui que a meta é o quê? Oferecer transporte escolar para garantir acesso e frequência escolar. Tá? Mas aí nós vemos o quê? Que os pais e as mães, eles hoje só têm direito para levar suas crianças à escola a 2 transportes, a 2 passes, né? Tá?
Então a mãe e o pai só pode levar a criança, se precisar buscar depois à tarde, enfim, não consegue, tem que pagar do próprio bolso. Então nós temos que rever isso também dentro do Plano Municipal de Educação, tá? Uma outra questão aqui também é o quê? Também falando de transporte, o transporte que a prefeitura oferece. Nós sabemos que existem bairros hoje que quando chove, o transporte escolar não consegue subir os bairros. E aí a criança não vai para a escola. Então, quer dizer, como é que vai resolver essa situação também dentro do Plano Municipal de Educação? Então, eu estou registrando para quê? Para sensibilizar a nossa administração, que isso também é uma proposta muito importante. E nós temos que ver a respeito disso. Porque a mãe fica aflita, a criança também fica ansiosa, enfim, e acaba perdendo dias de aula. Uma outra questão aqui também é o quê? Que diz aqui nas metas, é garantir as políticas de combate à violência na escola. Olha, aonde que estão as rondas escolares? Nós não temos visto mais rondas escolares. Nós precisamos, para garantir, né, a integridade das nossas famílias, das nossas crianças, também essa ação, não só no papel, mas, enfim, que seja viabilizado pela nossa administração. E, entre outras coisas, como os vereadores falaram aqui, tá, que todos foram contra a ideologia de gênero dentro desse Plano Municipal de Educação, e é natural que eu também sou contra, não tenha nem dúvida disso. Porque todos aqui sabem, mas só para repetir, a ideologia de gênero, eu tenho, ao meu ver, e ao ver de muitos outros, que inclusive está na internet, outros deputados, e enfim, senadores, que são contra o quê? Porque isso aqui é um movimento anticristo. Tá? Por que anticristo? Diz o seguinte, a criança nasce sem um sexo definido. Né? E aí o que acontece? Quando ela cresce, aí que ela tem que definir o que ela é. Cara, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Isso daí é uma coisa de estar andando para trás. Como que nós podemos definir uma situação nesse sentido dentro da ideologia de gênero? Só posso ver como uma atitude, com todo respeito, mas é a realidade, anticristo, tá? Depois, ela ficará para escolher, né, o que ela quer ser no futuro. Então, ou seja, ela vai escolher a sua identidade. Ou seja, eu acho o seguinte, que a escola, ela não tem que dar educação sexual, tá, para o adolescente, no sentido do quê? Do que ele quer ser, ou do que ele quer deixar de ser. Eu só acho o seguinte, que isso é um papel da família. A família sim que tem que definir, que tem que educar, conforme os parâmetros de cada um, do que aquilo que cada um acredita. E não impor isso dentro da cabeça das pessoas que vão aprender na escola, as crianças. Então não pode isso. Isso é uma afronta à democracia, é uma afronta à liberdade de educação, tá? Então, como eu disse aqui, a responsabilidade é o quê? Da família, tá? Agora, aqui que mora o perigo dessas estratégias. Por que mora o perigo dessas estratégias? Nós percebemos que dentro da ideologia de gênero, é a minoria que está querendo fazer o quê? Sufocar a maioria. Nós sabemos que a maioria defende a família composta por quê? Por homem e mulher. A maioria. Agora, nós não estamos indo de contra a minoria no sentido do quê? De promover uma discriminação de forma alguma. Mas nós também temos os nossos direitos. E os direitos têm que ser preservados. E como eu disse, a primeira igreja é a família. Então nós temos sim, como objetivo o quê? Nunca deixar isso passar, quer seja no âmbito municipal, quer seja no âmbito estadual, federal, enfim. Sempre vamos ser contrário com relação a esse tipo de vertente que o governo atual quer implantar na nossa sociedade. Uma coisa também que é interessante aqui salientar, como por exemplo, na Suécia e na Holanda, existem escolas que não pode chamar o menino de menina e não pode chamar a menina de menina. Ou seja, tem que chamar de criança. O que é isso, gente? Isso é um absurdo. Então eu fico até feliz que todos os vereadores aqui,
tá? Nós tivemos uma pré-conversa, entramos num consenso para que a gente pudesse fazer o quê? Suprimir isso desse projeto, tá? Então, fica aqui a minha contribuição. Agora, só para concluir, eu estou muito feliz com a participação da sociedade. E só para concluir, senhor presidente, aqui também na meta 14 está dizendo o seguinte: valorizar os profissionais do magistério, das redes públicas municipais, a fim de equiparar os rendimentos médios dos demais profissionais com escolaridade equivalente, ou seja, o ganho do professor. Aqui está dizendo o seguinte, que o reajuste vai ser equiparado nos próximos 5 anos. Só para finalizar, nos próximos 5 anos, fazem 16 anos que esse governo está aí, e aí não conseguiu equiparar os salários dos professores, e ainda pede mais 5 anos para valorizar os professores, para valorizar os educadores, aqueles que servem muitas das vezes de pai e mãe na escola, na ausência dos de fato. Então isso é um absurdo. Nós teríamos que valorizar a classe de imediato e discutir isso aí de uma forma ampla, com a sociedade participando, enfim. Naturalmente eu sou favorável à emenda, tá? E fico feliz com a participação de todos. Muito obrigado. Antes do vereador Zé Francisco, eu só queria agradecer aqui a presença da irmã Shirley, que é a irmã Carmelita, o pessoal aí do RCC, da Pastoral Familiar, lideranças paroquiais, o João lá do Parque Santo Antônio, o diácono Albino lá da Santa Cecília, o diácono Vanderlan lá da Santíssima Trindade, a dona Nair da comunidade Senhor da Vida. No nome deles, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, comunidade que nos acompanha pela internet, TV Câmara, bom dia a todos. Gostaria de começar na minha fala aqui, bem sucintamente, até porque eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, sou o relator, junto com o vereador Edinho e Itamar, e nós batemos aí durante esses dias todos aí sobre essa questão, que é uma questão muito polêmica. E essa emenda, ela vem favorecer aí o anseio da comunidade, o anseio da nossa sociedade e das nossas famílias. Eu estou muito contente de ver aqui hoje pessoas integrantes de vários segmentos da nossa sociedade e que realmente defendem a família. Tivemos uma reunião no dia 27, vou passar o vídeo daqui a pouco para vocês verem, e nós, como católico, como cristão, e sempre fiz parte da paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos, era incondicional para mim eu ser favorável a um ponto que denigre a imagem da família, denigre a imagem do nosso povo. E essa emenda, ela veio contemplar, e fico feliz pela assinatura de todos os vereadores, contemplando, retirando aí do item 5.6, que tira gênero e diversidade sexual. Vai suprimir essa frase, foi bem citada aí pelo nobre vereador Edinho, e tira também a frase orientação sexual ou a identidade de gênero, que está no 7.9. Debatemos bastante, discutimos junto com a comunidade, o pessoal da Pastoral Familiar da minha paróquia. Tive a oportunidade de receber membros da paróquia Santa Cecília e também da paróquia São Francisco e da paróquia do São João, o Vinícius, a Célia, o William é da paróquia Maria Auxiliadora, o Júlio, que está aqui, faz parte da Pastoral Familiar, o Roberto, o Cláudio, a Luísa. Temos mais representantes da nossa paróquia. E eu gostaria de passar o vídeo, e logo após o vídeo eu gostaria de concluir a minha fala. Nesse vídeo, nessa reunião que nós tivemos, tiveram presente o padre Jorge, o padre Antônio e o padre Fred também, que era contra esse ponto. E mais uma vez eu torno a dizer, é fundamental a participação da comunidade,
é fundamental a participação de todos quando há esse ponto crítico que nós não concordamos. E a força nossa depende de cada um de vocês, cidadãos e cidadãs. Por favor, gostaria de pedir o vídeo e logo após o vídeo eu faço a conclusão da minha fala. Esse momento foi muito importante para nós da igreja, para toda a comunidade, principalmente aqui do Parque Meia Lua. Nós, como católicos, devemos nos posicionar diante da identidade de gênero, que somos contra a desvalorização da família e isso que ela vem trazer. E acho que não é só uma luta dos católicos, mas todo aquele que veio de uma família. Então, essa luta é todo aquele que valoriza seu pai, a sua mãe, aquela educação que teve na sua casa. E hoje, aqui com a participação de todos da comunidade, eu acho que a gente pode entender um pouquinho daquilo que eles querem passar para nós na obscuridade sobre a ideologia de gênero, implantando algo que vem denegrir a família, atacando ela de frente. Acho que saem todos aqui hoje, mas com uma clareza um pouco do que se trata o assunto, e aí pode se definir realmente que somos contra esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia. Boa noite, meu nome é William, sou ministro extraordinário da Eucaristia, da Bênção da Palavra da Paróquia Maria Auxiliadora e catequista. O problema da nossa comunidade é a falta de informação sobre a ideia de ideologia de gênero. A noite de hoje foi bastante informativa, formativa e também para nós orientarmos nosso povo para que esse projeto não seja aprovado, porque não é a ideia que nós cristãos cremos e acreditamos na Palavra de Deus. Por isso, agradecemos ao vereador José Francisco, toda a Câmara Municipal de Jacareí, pelo apoio e pelo incentivo de estar aqui nos apoiando nesse projeto que não é legal e que não é o projeto de Deus, que a família é o projeto de Deus. Obrigado. Concluindo aqui a minha fala, foi muito importante, participaram mais de 70 pessoas nessa reunião, onde foram esclarecidos vários pontos, e isso é importante, a participação do povo nesse momento. Eu gostaria, e eu fui até bem claro na minha fala, se não for retirado esses 2 itens, eu voto contra o projeto. O projeto ele é muito bom, só que tinha esses 2 pontos que jogava por água abaixo tudo aquilo que está de bom dentro do projeto. Então, eu fui muito sucinto na minha fala. Se não retirar, eu voto contra. Vou votar favorável ao projeto e vou votar favorável a essa emenda que retira esses 2 itens. Eu queria agradecer aqui as paróquias que estão aí presentes e os representantes da nossa sociedade. Paróquia do São João, Maria Auxiliadora dos Cristãos, da qual eu faço parte, lá do Parque Meia Lua, Santíssima Trindade, Santa Cecília, São Silvestre, Guadalupe, São Francisco e 7 paróquias estão presentes defendendo. Quero agradecer a presença do Sérgio Cesarito, pastoral da família, da comissão diocesana, e a irmã Shirley, do Lar São José, e a Nair, que está aí também representando vários segmentos, Defesa da Vida, Hospital São Francisco, Casa Mãe, Comunidade Senhor da Vida e Escola Nossa Senhora das Graças. E quero também agradecer a Fernanda, que está aí representando o Hospital São Francisco. Então, é muito importante esse momento, os cristãos, as famílias, estar presente aí nesse ponto fundamental, para que vocês coloquem as suas opiniões e também nos ajudem a esclarecer aqueles pontos que às vezes fica meio sem entendimento. Infelizmente tem pessoas que não entendem, votaram isso lá. Não, nós estamos votando com consciência, votamos porque o projeto é bom e porque realmente todos os 3 vereadores foram favoráveis a essa emenda, e com certeza a vitória é de todos nós e de vocês. Um abraço a todos e um bom dia. Quero cumprimentar a todos, os vereadores, a comunidade que aqui está presente. Gostaria de começar dizendo que eu gostaria de ver essa casa lotada em outros momentos também. E quero falar especificamente do Plano Municipal de Educação. Nós não podemos, e gostaria muito que vocês que estão aqui presentes pudessem nos ouvir, porque esta é uma casa de leis e a gente tem
a possibilidade de conversar com todos vocês que nós o representamos. Eu acho que o Plano Municipal de Educação, ele é muito importante para não discutir ele como um todo e discutir somente uma questão religiosa. E digo isso com muita tranquilidade, até porque eu gostaria que vocês pudessem me ouvir, até porque dentro da igreja a gente ouve. O que eu estou dizendo é o seguinte, mas vocês nem me ouviram ainda. Eu quero discutir o seguinte, esteve presente comigo aqui, logo depois que o plano chegou a esta casa, o Lucas, da Pastoral São João, o Lucas Lamin, o Sérgio Luiz, o Jair, o Osíris, o Fernando Ribeiro da Silva, que representam as pastorais. E eu disse naquele momento, e quero dizer isso para vocês, quem sabe assim a gente consegue dialogar, eu me comprometi com eles que não votaria o plano da forma como estava, com aquelas duas palavras, me comprometi e farei isso, tanto que assinei a emenda. O que eu quero é abrir um diálogo para que a gente não faça desta sessão uma guerra santa. Por isso, votarei e quero defender o plano como um todo. Defender, gente, e quero ler aqui, quero dizer, não é questão religiosa mesmo, é uma questão de concepção filosófica, inclusive. Queria dizer, começar a falar do plano o seguinte, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Bases e o novo Plano Nacional de Educação estipulam que as metas nacionais, especialmente aquelas que dizem respeito às etapas obrigatórias da educação nacional, são de responsabilidade conjunta do Estado, da União e dos municípios. A construção do Plano Municipal de Educação se deu no nível do município e exigiu o compromisso e envolvimento de 1.400 pessoas. E quero dizer aqui o seguinte, que infelizmente pode ter havido falha e não ter aberto e colocado mais de forma visível para que a comunidade participasse efetivamente da elaboração do plano, independente de discutir a questão de gênero e a questão de diversidade. O que nós precisamos é avançar na educação. E quero dizer uma coisa com muita fraternidade para vocês, até porque também sou católica e todos vocês sabem disso. Não é com decreto, não é com lei que nós vamos respeitar mais as pessoas ou menos. Mas é com a solidariedade, com o diálogo entre nós, cristãos e não cristãos, que nós vamos avançar na solidariedade e na fraternidade, como fez o Papa Francisco, dizendo que quem é ele para julgar as pessoas? Quem sou eu para julgar os gays? Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? E é isso que nós queremos, a solidariedade. No entanto, não há necessidade que o Plano Municipal de Educação tenha a palavra diversidade nem a palavra gênero. É isso que eu estou dizendo para vocês, não há necessidade. Por isso, todos os vereadores desta casa fizeram uma emenda sendo contrário a estas palavras que estão no plano. Porque é no diálogo que a gente vai avançar. Por isso, nós somos favoráveis à retirada da palavra gênero e da palavra diversidade. Porque é só o amor, só a solidariedade, só a fraternidade é que nós vamos construir um diálogo com todos e com todas. E é nesse sentido que eu queria dialogar com vocês. Nós temos acordo da retirada do plano dessas palavras. No entanto, nós queremos avançar ainda mais no diálogo dentro da educação. É isso.
Nós temos que dialogar cada vez mais. Nós temos que melhorar as condições de educação. Porque é verdade que na discussão do plano apresentou-se uma evasão de 8% de pessoas homossexuais do ensino fundamental 2. Então existe essa evasão, mas não é porque não existe a palavra diversidade e gênero. É porque as pessoas estão deixando de dialogar, porque as pessoas estão deixando, por isso existe essa evasão. Tem professores aqui que sabem disso, como as pessoas são discriminadas. Portanto, o que eu estou querendo dialogar com vocês é que o Plano Municipal de Educação, ele é muito importante e que todos nós discutamos. Nós temos que discutir também, junto com vocês, a questão da diminuição da maioridade penal. Isso nós temos que discutir dentro da igreja, junto da educação, com o conselho tutelar, com o conselho de educação e nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, sejam elas evangélicas ou católicas, sejam de outra religião ou não. Nós temos que ver quais são os caminhos que as nossas crianças estão levando. Acolher as famílias, como faz a Casa da Mãe, que acolhe as pessoas. Vocês têm um discurso, mas vocês têm a prática. É muito diferente, não é? Porque muita gente só tem o discurso e não tem a prática. Vocês têm a prática de acolher as vítimas de violência. É esse diálogo que nós temos que ter, porque se nós não tivermos diálogos entre nós, nós não teremos avanço, nem na educação, nem na saúde, nem em nenhuma outra área. Defender a vida é defender também o outro como todo. E eu tenho clareza do que eu estou votando aqui. Contra a colocação da diversidade e gênero no plano. Porque não é isso que eu tenho 15... Só justificando, gente, ela é a líder do governo, como projeto de iniciativa do executivo, ela tem direito a 15 minutos. O que houve, na verdade, foi uma pequena confusão. Primeiro, presidente, que eu gostaria de continuar e dizer o seguinte: eu conversei com diversos padres para tomar essa decisão e com diversas pastorais. Essa decisão, ela está tomada. Eu não estou entendendo, eu acho que vocês não estão me entendendo. Eu sou contra a colocação da questão da diversidade de gênero no plano municipal. Acho que só o amor, só a solidariedade, só o diálogo, só a fraternidade é que constrói um mundo melhor. Ou não é isso que nós aprendemos a vida toda? É isso que eu estou dizendo para vocês. O que não se pode dizer é o que o plano não tem. O plano tinha essas duas palavras e nós estamos colocando. Defender uma educação inclusiva, defender o plano, ele é decenal, ele está planejando para 10 anos e ele tem que ser discutido de 2 em 2 anos. E é óbvio que nós queremos a participação de todos. A Secretaria Municipal de Educação fica um alerta ao Conselho também, que chame toda a sociedade para discutir melhor, para discutir amplamente o plano durante esses 10 anos. É isso. E fraternalmente, meus queridos, a dona Nair me conhece, né? O Alex da Fanuel me conhece, muitos de vocês me conhecem. Eu acho que não é colocando a questão da diversidade, a questão de gênero, que nós vamos avançar. Não é isso que avança. O que avança são as nossas práticas no dia a dia, acolher as pessoas e amá-las independente das suas opções. Mas nós temos que lutar para que a educação seja cada vez mais inclusiva, para que a gente tenha locais melhores para a educação. Por isso houve avanço dentro dos nossos governos e fraternalmente eu estou falando com vocês. E não tem problema, gente, não tem problema que a gente divirja nas nossas opiniões. Só que desta vez, nós não estamos divergindo nas nossas opiniões. Nós estamos convergindo nas nossas opiniões. O plano de educação é muito além
de colocar somente isso. Essa é uma questão individual de cada pessoa. E eu a estou colocando aqui. E gostaria que vocês pudessem entender e viessem dialogar ainda mais com a gente. Nós precisamos da igreja em todos os momentos que nós estamos aqui. Nós precisamos também dialogar mais. Porque quando a gente não dialoga, o que acontece são pessoas que dizem que nós falamos isso ou que nós falamos aquilo. É bom vocês virem aqui. E é bom ouvirem também, porque as pessoas, muita gente também, coloca algumas mentiras absolutas que essa Câmara fez isso ou que essa Câmara fez aquilo. O plano chegou nesta casa construído pela Secretaria Municipal de Educação. Construído de uma forma ampla com os educadores. Agora, construir um plano de educação é construir também na diversidade, nas ideias diferentes. Somos favoráveis à emenda, defendemos o plano de educação. Quero parabenizar o Conselho Municipal de Educação pelas discussões que houve, que fez durante todo esse tempo. No entanto, deixar uma dica: a participação popular, ela é sempre importante. A participação popular, ela agrega sempre ao outro. A participação popular, ela tem que existir em qualquer nível de governo. Ela tem que existir no governo federal, no governo do estado e no governo municipal. Gostaria muito que todos pudéssemos discutir também a greve dos professores na rede estadual, o salário dos professores estaduais. Gostaria muito que vocês estivessem aqui também, porque educação é isso, o plano de educação é isso. Gostaríamos também que vocês estivessem presentes em outros momentos. Sejam bem-vindos a esta casa, vocês sempre serão bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês e por estarem preocupados com o Plano Municipal de Educação. E que a gente possa ter ideias diferentes, mas que a gente possa ter respeito, acima de tudo, entre nós. Porque senão fica difícil. Quando você tem uma ideia de uma pessoa, ou de que a pessoa vai dizer isso, você já a critica sem ouvi-la. Solidariedade, paciência, educação, sabedoria. E só na educação é que nós faremos grandes cidadãos. Só na educação nós construiremos cidadãos que nunca vão precisar lutar por direitos das minorias. Sabe por quê? Porque as minorias têm que ter o seu direito garantido. Não precisa de lei, não precisaria de lei se nós fôssemos um pouco mais solidários. Fraternalmente, muito obrigado por vocês terem me ouvido. E agora você sabe a minha opinião, que é igual a dos demais vereadores. Me desculpem se eu fui mal entendida, mas eu também sou contra colocar isso, até porque não se conquista solidariedade, não se conquista liberdade, não se conquista nada se nós não tivermos a capacidade de ouvir mais e de dialogar mais. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem, eu só queria fazer aqui, anunciar, então, mas só vou anunciar, é que o nosso companheiro, nosso amigo, vereador Diego Fonseca, ele é natural de Jacareí, hoje é vereador em Taubaté, pelo PSDB, e ele também preocupado com esse assunto tão polêmico, veio aqui poder estar se inteirando um pouco melhor com a gente, o que nós estamos fazendo para poder lutar também lá em Taubaté. Parabéns, Diego, pelo seu trabalho e seja bem-vindo aqui, tá bom? Eu quero cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, assistindo mais esta primeira sessão ordinária após o recesso. E também quero cumprimentar professores, membros das igrejas católicas, evangélicas aqui presentes nas galerias. Na verdade, eu só estou apenas falando, quero ser breve, que a última sessão, antes de iniciar o recesso, eu recebi o padre Lindomar aqui. O padre Lindomar
que trouxe para nós um abaixo-assinado pela Diocese dos Campos e também com a assinatura da CNBB. Aí eu vi que a coisa era séria, eu falei, meu Deus, de repente um projeto que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, em conformidade com o inciso 9 do artigo 191 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, de repente um projeto dessa natureza é tão polêmica como é e mexe com o Brasil todo. Você entendeu? Então, como a lei que criou o plano, o PNE, o Plano Nacional de Educação, que é a Lei Federal 13.005 de 2014, aí eu até usei a tribuna. Eu queria que a Câmara colocasse, a técnica colocasse na Câmara uma falação minha, assim que eu peguei o projeto na minha mão. Quer ver? Faz um favorzinho para nós. O padre, que agora não me lembro o nome dele, infelizmente, mas um documento assinado aqui pela Paróquia Nossa Senhora do Guadalupe, de São José dos Campos, com o padre Lidiomar Francisco Ferreira, José Valdir Rodrigues, padres, né? Luiz Fernando de Siqueira Fonseca, Raimundo Renato Viana Sobrinho, Padre Messias Rochinski, Rodolfo José Barbosa, Benedito Paulo de Carvalho, Afonso de Souza. São esses padres que vieram aqui hoje de manhã, nos procuraram, deixaram um documento conosco assinado aqui, pedindo para que nós, viu, Arildo, você como presidente que não colocou esse projeto hoje na hora do dia, eu quero te parabenizar você, porque esse projeto é da maior polêmica do mundo, tá? Em relação à folha 17, que fala o seguinte, 5.6, fomentar a produção de materiais didáticos pedagógicos específicos e diferenciados, contextualizados às realidades socioculturais para professores e alunos, contemplando a educação para relações étnicas, raciais, educação em direitos humanos, e aí vai, gênero e diversidade sexual. Então, quando esse projeto for entrar na hora do dia aqui, nós temos que rever essa questão e focar, fazer uma emenda, porque para nós contemplarmos, né, para nós contemplarmos, você viu, ó, nota da CNBB sobre a inclusão da ideologia de gênero nos planos de educação, assinado por 2, 4, 6, 8, 10 padres, tá bom? Que vieram aqui de manhã com a seguinte redação. Nós, padres da Diocese de São José dos Campos, da região pastoral 6, Jacareí e Santa Branca, Regional Sul 1 da CNBB, São Paulo, em comunhão com as orientações da Igreja, reiteramos a posição contrária à aplicação da ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação, ora em tramitação nas câmaras municipais. Gostaríamos de apelar à consciência de Vossa Excelência para que não aprove essa aplicação. Tá ok, então? Então, gente, tá aí, veja bem. E, na verdade, quando eu falei que teríamos que fazer uma emenda nesse projeto, e, na verdade, a emenda aconteceu com 2 emendas, cuja uma das emendas é no artigo 12 da lei municipal, que fala o seguinte: o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência desse plano, projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação, a vigorar no período subsequente ao final da vigência deste, que incluirá diagnóstico, diretriz, metas estratégicas para o próximo decênio, em consonância com o Plano Nacional de Educação, PNE. E aí, nós também partimos para a outra emenda, que é a mais polêmica, inclusive, que é o item 5.6, que fala o seguinte: fomentar a produção de materiais didáticos pedagógicos específicos e diferenciados, contextualizados às realidades socioculturais para professores e alunos, contemplando a educação para a relação étnico-raciais, educação em direitos humanos, gênero e diversidade sexual, que é o grande tema da divergência nacional. Educação ambiental, educação fiscal, até a cultura nas escolas para a educação básica, respeitando os interesses das comunicações entendidas e a proposta pedagógica da escola. Então, veja bem, fruto dessa discussão que iniciou semana passada, aí surgiu as 2 emendas, uma suprimindo 5.6 com a seguinte redação, escuta só:
No anexo 1 do Plano Municipal de Educação, que integra o projeto de lei em epígrafe, fica suprimida a expressão gênero e diversidade sexual, constante no item 5.6, educação básica, ensino médio e profissionalizante. E a emenda número 2, que altera o item 7.9 do anexo único do Plano Municipal de Educação, o qual eu li, com a seguinte redação: implementar políticas de prevenção à invasão motivada por qualquer tipo de preconceito e discriminação, criando-se a rede de proteção contra formas associadas de conclusão, assinada por todos os vereadores dessa casa. Portanto, eu acho que essas emendas vão ao contento da nossa sociedade e do segmento ao qual esse projeto o envolve. Portanto, eu sou favorável às emendas, atendendo o pedido da Diocese da nossa região e a princípio da CNBB. Então, um abraço a todos vocês e boa sorte. Senhor presidente, todos os vereadores presentes nesta casa, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu sou a favor da educação, sou a favor do Plano Nacional de Educação. Não podemos fugir do Plano Nacional de Educação, que é um tema que nós estamos tratando, e também do Plano Municipal de Educação, porque o Plano Nacional, ele está sendo implantado no município. Só que nós não podemos deixar de lembrar também que em Brasília existiu no Plano Nacional de Educação a palavra ideologia de gênero, que foi retirada lá em Brasília. E eles tentaram, vamos dizer a palavra mais correta, colocar goela abaixo nos municípios, pensando que o município fecharia os olhos e não veria isso escrito no papel. Só que eles caíram do cavalo junto com a carruagem e tudo. Mas eu quero dizer aqui o seguinte: olha o que vem no plano. No plano, lembrando que eu sou a favor do Plano Municipal de Educação. Os professores têm que ganhar mais, os alunos têm que ser bem cuidados, as famílias têm que ser valorizadas pela escola, e sendo que aproveitaram o plano municipal e colocaram aqui o seguinte, que o plano municipal poderia ser aprovado da seguinte forma: fomentando a produção de materiais didáticos pedagógicos específicos. Olha como que veio o plano para essa casa. Olha só que interessante. Olha que interessante. A fomentação e a produção de materiais didáticos seriam pagos pela população de Jacareí, específico, diferenciados, olha só, diferenciados, seriam materiais diferentes, que um público que quer ser diferente quer esse material, que nem todos devem aceitar, como eu não aceito, é uma opinião minha. Esse material entraria contemplando a educação para as relações étnico-raciais, sou a favor de todas as raças, né? Aí diz assim, educação em direitos humanos. Aí colocaram gênero e diversidade sexual. Então imagina você, a escola tendo materiais ensinando o seguinte: nos materiais que foram recolhidos em alguns lugares, em algumas cidades que foi entregue, estava no material um desenho de um menininho e de outro menininho, um de frente para o outro, nos materiais. E nesses materiais estava escrito assim: menino gosta de menino e menina gosta de menina. Esses são os materiais, um dos materiais, inclusive eu tenho comigo algumas cartilhas guardadas sobre esses materiais. Se aprovado fosse esse texto, as escolas não ensinariam apenas os alunos a aprender o beabá
que têm que aprender com respeito a profissões, do que eles querem ser apenas profissionais. Mas sim, se eles quiserem ser uma pessoa, um menininho, ou um homem que gosta do outro homem, ele pode fazer à vontade. A menina pode à vontade. Daqui a pouco, teria que usar o banheiro masculino, o banheiro da menina, poderia ser usado por um menino também futuramente. Temos um projeto em Brasília barrado, que eles querem que até o SUS, eu tenho comigo esse projeto, quem quiser ver, os vereadores, o SUS, eles querem que seja obrigado, eles têm o direito de fazer uma cirurgia. Se o homem é homem e quiser cortar a parte genital e colocar uma parte diferenciada, ele poderá pelo SUS. Só que em Brasília está barrado um desses projetos que eles querem. Eu acho que o homem que nasceu homem, é uma opinião minha, ele tem que ser homem. A mulher que nasceu mulher, tem que ser mulher. É a natureza divina. É uma natureza divina. Eu nunca irei aceitar, irei respeitá-lo, irei respeitar os homossexuais, as pessoas que têm um outro pensamento, irei respeitá-los. Eu quero deixar aqui bem claro, irei respeitá-los, eles podem estudar na escola da minha filha, eles podem estudar aonde eles quiserem, mas eles nunca poderão dizer como que a minha filha deve ser. Eu quero ver a minha filha casar e ser bem casada. Eu quero isso para minha filha. E vou muito mais além. Respeito a todos eles. Respeito. Na minha igreja eles vão, participam, não tem nenhum problema participar. Mas querer impor uma posição, aqui não. Então eu quero dizer o seguinte, para todas as pessoas que estão assistindo, esse é o projeto que está sendo votado, tem que ser bem claro. E vou muito mais além, não poderei mudar também, eu quero dizer aqui, não estamos falando de religião, mas a religião tem que entrar sim no assunto, porque a religião ajuda famílias a se reconstruir. Eu quero dizer aqui o seguinte, e que todas essas palmas sejam a favor de cada família que aqui está. Eu quero dizer o seguinte aqui, tem um texto para terminar, nós temos um texto para terminar no livro sagrado, e esse texto nunca vai ser arrancado de mim, respeito a todos, que está escrito lá, homem não deitará com homem como se fosse mulher, e nem mulher com mulher como se fosse um homem, e nem deitarás com a mulher do teu próximo, e nem também se deitará como um animal, como se ele fosse um ser humano. E eu vou deixar isso aqui para todos, eu quero que respeite o que Deus deixou escrito, porque é uma coisa certa que está escrito ali. Agora, se o homem quer ficar com outro homem, o problema é dele. Se ele quer ir com o cachorro, com o cavalo, problema é dele, que vá e pague pelas consequências que ele vai obter, porque serão entregue aquilo que eles desejaram. Mas eu sou a favor da vida, a favor da família. Bom, quero dar uma boa tarde a todos que estão na galeria, que está também assistindo em casa nesse momento. Eu não esperava, com 62 anos e 3 mandatos, receber um projeto tão nojento desse aqui na Câmara Municipal de Jacareí. É o projeto mais desagradável que eu já vi aqui na Câmara dessa cidade de Jacareí, foi esse projeto aí. Projeto desrespeitando as igrejas, desrespeitando as religiões, e desrespeitando as escolas, e desrespeitando as crianças e a população da nossa cidade e de todo o nosso Brasil. Eu quero dizer para vocês que quando chegou esse projeto na Câmara, eu recebi várias ligações e também
recebi várias pessoas no meu gabinete, dizendo: vereador, qual a sua posição? Eu falei: eu sou o contrário. Porque ser o contrário não é chegar na tribuna e falar, é falar na hora que chegou o projeto. Então, vocês sabem, aqui da cidade de Jacareí, eu fui eleito para defender a nação brasileira, a nação do Brasil e também a nação de Jacareí e o munícipe da cidade de Jacareí. Porque se eu estou aqui hoje para votar, quem paga meu salário é vocês. Eu tenho que respeitar a população, por isso eu vou votar ao contrário. Eu quero dizer a vocês, dessa cidade de Jacareí, que compareceu na Câmara Municipal, vocês não podem fechar o olho para a Câmara Municipal. Vocês têm que sempre estar presente, porque quem está presente na Câmara Municipal pode levar a mensagem para mais de 1000 pessoas dentro de uma semana. E vocês parecem aqui na sessão de Câmara, aparecer na sessão de Câmara e aparecer na cidade toda, nos replay aqui da Câmara Municipal. Porque quem paga os vereadores é vocês. Vocês têm o direito. Esse banco aí é de vocês. Vocês que compraram. Por isso, quero agradecer essa presença de vocês aqui na Câmara Municipal. E digo para vocês, a gente tem dúvida, não tenho dúvida dos vereadores, mas muito projeto aqui, se vocês estivessem aqui, não tinha rolado a goela abaixo nessa cidade de Jacareí, que prejudicou o nosso município. Quero dizer a vocês, aqui nós fizemos emenda desse projeto. Eu assinei a emenda desse projeto. Eu vou votar a favor da emenda e vou votar o contrário ao projeto nojento dessa cidade de Jacareí. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer a presença. Acho que muita coisa foi falada aqui, mas eu acho que parece-me que o pessoal mais confunde a cabeça da população do que esclarece, né? O que vale ser lembrado é que nós temos um plano que foi nos colocado, que nada mais é do que uma reprodução daquilo que foi feito lá no Congresso Nacional, dando a liberdade para cada um dos seus municípios fazerem algumas inserções, desde que não tivesse nada contrário àquilo que está ditado na lei maior, que está na Constituição e que é o plano federal. Dentro disso, cada cidade ela teve a liberdade aí de fazer algumas alterações. O plano, e qualquer um pode ter acesso a ele tem 15 artigos. O plano por si só, em nenhum momento, ele coloca algumas questões que foram faladas aqui. Porém, existe uma parte que é um anexo. E nesse anexo são colocadas várias diretrizes. E dentre essas diretrizes, aparece aqui, né, os termos aqui que, na verdade, acabam trazendo toda essa discussão. E já vou deixar bem claro, já me manifestei publicamente, não só através da rádio mensagem, como também através do Facebook, qual é a minha posição. Até quero agradecer que o João tem sido um grande companheiro aí, tem sempre acompanhado os nossos trabalhos, tem dado-nos um grande apoio, e a todos aqueles que nos dão apoio nessa hora. O vereador, ele é um representante, mas ele precisa da sociedade que o elegeu, que acredita nele, para que ele tenha respaldo na hora de defender as suas ideias. E nesse sentido eu não posso reclamar. Eu acho que quando a gente se coloca, né, verdadeiramente da forma como a gente pensa, as pessoas vão passar a nos conhecer melhor, né? A Bíblia, ela já diz, né? Tem que ser quente ou frio, não pode ser morno. Tem que saber o que quer, né? E eu vejo aqui algumas falas aqui que me preocupam um pouco. Por exemplo, não sei se o Valmir quis dizer isso, mas na verdade as emendas que nós estamos colocando, elas estão sendo colocadas justamente para quê?
para viabilizar a aprovação do plano. Se nós não aprovarmos esse plano, o município deixará de receber, inclusive, recursos para a educação. Então, eu não entendi bem o que ele falou, se ele confundiu as coisas. Essas emendas vêm justamente fazer o quê? Viabilizar a aprovação desse plano pela Câmara, atendendo, inclusive, o clamor de vocês que estão aqui, que fazem a defesa aqui das famílias. Se me dá uma parte? Claro. Talvez, aqui o projeto, né, é sobre o plano, né? Talvez ele não tenha entendido. Tá certo? Então, eu acho que ele fez uma confusão. Então, é só importante para definir isso. Mas, enfim, eu acho que a importância realmente de vocês estarem aqui é isso. É a gente ter sustentação para defender aquilo que a gente acredita. E tem mais algumas coisas também que eu quero aproveitar essa oportunidade, porque na condição de presidente da Câmara, esse projeto chegou para nós, né, praticamente 2 dias antes da última sessão de Câmara, 5 horas da tarde. Ou seja, legalmente, ele já não poderia entrar na ordem do dia. E assim, eu respeitando o regimento, não o fiz. Por esse motivo e também por entender que uma coisa tão importante como essa, ela não poderia ser colocada sem uma discussão entre os vereadores. Inclusive discussão que a gente já havia fazendo aqui antes de receber, porque já sabíamos que teríamos esse confronto, porque através de pessoas que participaram da construção desse plano, diziam-nos que esses itens estariam inseridos na parte do anexo. E o nosso entendimento, não tenho dúvida, junto com o meu gabinete, né? E para quem não sabe, sou irmão do Padre Ednei. O Padre Ednei, bem antes também do projeto, esteve aqui conversando comigo. Nós trocamos uma ideia e eu não tenho dúvida do meu posicionamento. E quero deixar bem claro que esse meu posicionamento, ele não vai ao encontro ou de encontro com nenhum tipo de opção que as pessoas têm. Eu acho que quando a gente coloca aqui que nós somos contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação, para mim não tem ordem de importância. Se a discriminação racial é mais importante que a regional, né, a cultural, a social ou qualquer outra que a gente queira colocar. Discriminação, ela sempre será discriminação. Preconceito sempre será preconceito. E da forma que está colocado aqui, nós incluímos todas as pessoas, né, que se sentirem ofendidas e desprestigiadas pela sociedade. É assim que nós temos que tratar a sociedade, de forma igual. Então eu não preciso aqui apontar nenhum tipo de categoria ou classificação para a discriminação. É assim o meu entendimento e é assim que nós vamos trabalhar, é assim que nós vamos votar esse projeto, tá certo? E uma outra coisa, a questão também da emenda, deixar bem claro que essa iniciativa já era dos 13 vereadores, não tem pai e nem mãe dessa emenda. Todos os vereadores já tinham esse entendimento. Pode ser que alguém chegou na frente, mas ela foi assinada pelos 13 vereadores, porque essa casa, nessa questão, ela foi muito unida e tem consenso de que isso não seria bom para o plano e dessa forma nós suprimimos todos esses itens, fazendo as alterações necessárias para atender a sociedade como um todo. E tenho certeza que dessa forma não estamos excluindo ninguém, estamos deixando livre que nós somos contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação, tá certo? Portanto, esse é o meu entendimento, espero que vocês tenham compreendido aqui o nosso papel, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Presidente, vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, quero registrar a Nair, né, Nair, do Hospital São Francisco. Eu falava mais com você até, porque era da Secretaria de Saúde, então a gente se falava muito, né? Quero, né, só fazer um registro da minha opinião, que é um plano municipal, todo plano é muito importante para a cidade, como o plano, por exemplo, da saúde, que eu estive lá há 24 anos. E esse aqui é o Plano Municipal da Educação, que ele, né, eu vi aqui, vai durar, tem uma vigência de 10 anos. Então, dando o quê? Diretrizes, ações, objetivos que a educação tem que seguir com qualidade para os professores e para os alunos. Tenho muito, eu vejo, presidente, muito dó, ver muito, assim, uma preocupação com criança que saem, não sabem ler, não sabe escrever, né? Eu tive
né, assim, afastado, mas pessoas, né, falam desde criança, falam errado, não são corrigidos, escrevem. Isso é a educação que tem essas diretrizes e ações, né, com qualidade, que vem do professor, que vai passar para o seu aluno. E tive uma preocupação desde o começo com essas expressões que tiveram, e sou contra, né? E assinei de cara, conversei com o presidente nesse recesso, a gente conversou um pouquinho, de falar, né, foi ok, então, suprimida a expressão gênero e a diversidade sexual, que é o 5.6, e o 7.9, que também fala nesse texto que a gente fez, um novo texto, né? Isso é a educação, eu vejo puramente alfabetizar, ensinar, é a responsabilidade de diretores, de professores, dos alunos e os pais também. Não é só deixar lá e ensina meu aluno, não. Em casa eu sou até estou falando isso um pouco como mãe, né, que acompanhei, graças a Deus, assim, meus filhos hoje são adultos, mas da tarefa puramente escola, né? Não sou contra, eu sou a parte do preconceito, é muito perigoso isso, você passar numa formação de casa, de família, e você, desde os filhos pequenos, o racismo, né? A parte a escolha sexual, isso é muito, a pessoa tem que respeitar isso na escola, ensinar o seu filho a esse respeito, né? Mas isso é na casa, é a formação, como se fosse a religião. Eu ligo um pouco assim com a religião isso, porque sempre a religião ajuda a formação, cada um tem a sua, mas tem a formação na família, né? Então, fui prontamente a favor dessas duas emendas. Tenho uma preocupação muito grande na educação, com os filhos, vejo essa criançada, tudo na escola, correndo, todo mundo, coisa, e não sabe ler, não sabe escrever, e são, aí já vão para jovens, né, adolescentes, os jovens e adultos, depois vão para vestibular, ou então nem chegam a isso, e não chegam os profissionais que poderiam, né, de qualquer, assim, cada um na sua profissão, mas chegar na sua especialidade, mas não conseguem chegar. Isso é uma preocupação muito grande. Aqui nós estamos falando de Jacareí, mas é claro que isso é Brasil, né? Então, só quero deixar essa minha opinião. Fui bem clara de ser contra, né, o que estava a expressão, dando margem para essa coisa que tem que ter na educação. Não tem que estar, entendeu? Tem que estar em casa, na família, com até o tio, pai, não é só o pai, a mãe, tem os irmãos mais velhos, que você vai ensinando, e os tios, né, que são sempre em casa, eu vejo muito isso, é madrinha, padrinho, cada um, né, tem isso é uma formação de casa. Estou dando um pouco a minha opinião, como, né, foi com meus dois filhos, e gostaria que essa criançada de hoje tivesse essa educação, a parte do ensino, nas nossas escolas aqui em Jacareí. Então, só quero fazer um registro desse plano, que é muito importante, porque a vigência dele é de 10 anos, e são ações que estão saindo daqui, diretrizes, né? Então, depois, acho que não sei se passar para o vereador Valmir, que tirando essas expressões que podem dar brecha, dar margem para o ensino, esse plano tem as diretrizes aqui. Então, né, precisa o vereador, acho que não sei se alguém fala ali, Sasaki, dá uma explicação que não é isso. Então, eu sou favorável ao Plano Municipal de Educação e é favorável às duas emendas que fizemos aqui. Os 13 vereadores assinaram. Obrigado. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, boa tarde. Também quero contribuir um pouquinho aqui, já falaram quase tudo aqui,
Eu quero dar os parabéns especial ao vereador Edinho Guedes, que explicou muito bem, que eu tenho certeza que todos compreenderam, entenderam a forma que é sobre a educação, sobre tudo que foi colocado para vocês nas igrejas, sobre as palestras, sobre os WhatsApps que recebemos aí da vida dos pastores, dos padres, dos diáconos. Então, tudo isso aí foi passado para nós. E é muito importante, pessoal. É muito importante, sim, a participação de vocês, a participação da comunidade, a participação não só nessas horas, mas em todas as horas, em todos os eventos. Se for possível, vocês participarem mais das sessões de Câmara. Isso é muito importante. É importante que nos dá força, vocês conhecerem um pouquinho mais da casa, conhecer um pouquinho mais o trabalho dos vereadores. Mas falando da vida, falando da família, é isso. A gente fala das crianças, de todo o seu trabalho, de todo o seu conhecimento. E a gente sempre fala, quando a gente vai em reuniões, falar das crianças. A criança, ela é importante muito para a gente. Então, a gente sempre está se respaldando nela, falando dela. Eu sempre falo nas minhas reuniões, a criança, nós temos que dar 3 caminhos às nossas crianças. O que é os caminhos? É o caminho da igreja, independente da igreja, é o caminho da escola e um caminho do esporte. Uma criança trilhando esses 3 caminhos, o que acontece? Ela vai ter tempo de pensar em outra coisa? Não vai. Ela vai estar cheia, cabeça cheia, pensando na igreja, pensando na escola e pensando no esporte. Mas para tudo isso, o que precisa? Precisa do pai e da mãe. Quem leva a criança para a igreja? É o pai e a mãe. Quem leva a criança na escola? É o pai e a mãe. E quem leva a criança através do esporte? É o pai e a mãe, dando aquele incentivo, dando aquela confiança, dando aquele apoio. É isso que a criança precisa, tá? Então, somos a favor, sim, pessoal, a favor da família, a favor da vida, tá certo? Então, a gente está aqui, foi unânime os vereadores aprovarem essa emenda, fico feliz. É muito importante quando a casa está unida, ainda mais para um projeto desse tamanho, dessa importância. Então, que a cidade hoje saiba que essa casa está trabalhando por você, que ela está unida do bem próprio da família. Então, parabéns à família, e somos sim a favor da família, da vida e de todos. Obrigado pela compreensão e boa tarde. Não há mais ninguém que queira discutir o projeto? Então, passamos para a votação do projeto na forma regimental e nominal. Maurício. Vereadora Analino. Favorável. Perdão, Sim, duas temos emendas. as emendas para serem votadas antes. Primeiro? Desculpa. O plano... A emenda número 1, no anexo único do Plano Municipal de Educação, que integra o projeto de lei epígrafe, fica suprimida a expressão gênero e diversidade sexual, constante no item 5.6, educação básica do ensino médio profissionalizante. A emenda número 1. Então, os vereadores que forem contrários à emenda número 1 se manifestem. Emenda aprovada por todos. A emenda número 2, o item 7.9 do anexo único do plano, que integra o projeto de lei em epígrafe, passa a ter a seguinte redação: implementar políticas de prevenção à evasão motivada por qualquer tipo de preconceito
e discriminação, criando-se rede de proteção contra formas associadas de exclusão. A emenda número 2 está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. Justificando meu voto, senhor presidente, gostaria de mais uma vez externar meu voto favorável a essa emenda que corrige o texto, ao nosso ver, sobre as discordâncias que haviam com relação a isso. E quero também registrar, como foi na fala de outros vereadores, que nós aqui não estamos estimulando nenhum tipo de discriminação. Todas as diferenças devem ser respeitadas, muito pelo contrário, mas neste contexto nós entendemos que essa é a redação mais precisa e contempla a proteção e o respeito à família. Por isso eu sou favorável à emenda. Senhor presidente, só para registrar que essas duas emendas que nós fizemos dentro desse projeto, ela de autoria de todos os vereadores foram favoráveis, né? Eu fico muito feliz de a gente ter entrado num consenso dentro dessa questão, que é uma questão que já foi dito, nós chamamos de absurda, né? Enfim, então sou favorável. Só justificando também, essas duas emendas, presidente, elas são essenciais realmente para a aprovação do plano no todo. Então, desde a comissão de educação, chegou a fazer um requerimento para o executivo pedindo a retirada desses termos, na qual nós assinamos também como vereador, e agora o consenso dos 3 vereadores foi bacana em criar realmente essa redação que venha contemplar. Todos os vereadores aí puderam falar e explanaram bem essa questão do plano e visando a valorização da família e o respeito a todos. Então, sou favorável. Senhor presidente, só justificando, também como membro da Comissão de Educação, como disse o vereador Antonelli Marmo, pastor Rogério Timóteo e o Paulinho fizemos esse pedido à prefeitura, não houve consenso, nós fizemos a emenda aqui e estamos aprovando do jeito que houve o consenso aqui. Contra a emenda, a favor de qualquer diálogo com qualquer que seja os setores da sociedade. Por isso eu sou favorável à emenda que assinei e enquanto membro da Comissão de Educação já tínhamos conversado e já tínhamos enviado também para o Executivo. Senhor presidente, também falando a respeito dessa emenda que nós fizemos, eu como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a vereadora Rose Gaspar, ela é relatora da comissão e o membro é o Paulinho do Esporte, que fala lá, calha frisar que a solicitação de mensagem modificativa deverá promover no vertido projeto a supressão de toda e qualquer referência à chamada ideologia de gênero, que tinha causado grande celeuma, né, e ocasionou tanta discussão com respeito ao plano de educação, coisa que não deveria vir, mas por falha, não sabe lá de quem agora aparecer a pessoa, mas o importante é que foi arrancado e todos os vereadores assinaram, né, e essa Câmara está de parabéns, porque a população de Jacareí, ela agradece. Senhor presidente, gostaria de fazer minha colocação nesse ponto das duas emendas, que sou favorável, que está retirando esse item, que gerou bastante polêmica. Eu quero frisar aqui, nesse ponto importante, nesse momento importante, a participação da nossa população, da nossa comunidade, que também nos ajudou. Isso é um momento de democracia e, mais uma vez eu falo aqui, esta casa é uma casa de diversidade de ideias, mas nesse momento nós vemos que os 3 vereadores foram favoráveis a essa emenda, retirando esse ponto polêmico desse projeto importante. Presidente, por favor, também gostaria de dizer à população que eu estou votando também favorável à emenda 1 e a 2. A emenda está em votação. Vereadores que forem contrários se manifestem. A emenda aprovada por unanimidade. Agora passamos à votação nominal do projeto. Só gostaria de lembrar a todos aí, eu como presidente só voto se houver empate. Mas desde já quero manifestar que eu sou favorável ao plano com essas emendas. Senhor presidente, eu gostaria só de uma informação. Esse projeto é 2 discussões ou uma discussão só? Uma discussão. É que está vago aqui. Na capa está vago. Obrigado. Vereadora Ana Lino. Favorável.
Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Presidente, eu gostaria de esclarecer a população. Esse projeto foi retirado das emendas, mas conforme não teve audiência pública e não foi bem elaborado, então eu quero votar o contrário ao projeto. Vereador Edgar Sasaki. Justificando meu voto, em cima dos apontamentos que eu fiz, em cima do plano, e também pela falta de audiências públicas, eu estou votando favoravelmente ao projeto, mas com ressalva justamente por causa disso. Tá? Deveria-se ter discussões, tá? E existem alguns erros também que devem ser corrigidos. Meu voto é favorável. Vereador Edinho Guedes. Com a emenda que, no nosso entendimento, corrigiu o texto e deixou ele alinhado com o que a sociedade de Jacareí, assim, demanda, eu voto favorável. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, só para justificar o voto, eu acho que essa situação deveria de ser resolvida já por intermédio do prefeito, mas nós vemos que ele não tem intenção nenhuma em corrigir os seus erros. Então nós tivemos que corrigir isso aqui nesta casa. Entra outro fator, corre o risco disso chegar na mesa do prefeito e ele vetar as emendas. Por quê? Porque se ele não teve um consenso de ajustar antes de vir para cá em votação, então pode acontecer dele vetar. E se ele vetar, né, as emendas que foram feitas, esta casa aqui novamente vai ter que fazer o quê? Vai ter que votar novamente, né? Então espero que ele não vete. Sou favorável. Vereador Itamar Alves. Presidente, por ser uma lei nacional, que é o Plano Nacional de Educação, mas, na verdade, essa lei, ela dá autoridade ao Estado e ao município fazer algumas das suas alterações adequando de acordo com o município. E foi por causa disso que foi criada essas duas emendas. Você entendeu como é que é? Por isso, pelo fato de que foi criadas essas duas emendas e sanou uma deficiência da lei, então eu sou favorável ao projeto. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só justificando o voto, diante das duas emendas aí que corrigiram aí esses pontos polêmicos aí dos pontos 5.6 e 7.9, eu sou favorável às emendas. As emendas ao projeto, ao projeto. Desculpe aí, diante dessa correção, eu sou favorável ao projeto. Vereador Maurício Raca. Senhor presidente, eu acredito que com essas emendas nós conseguimos atender a reivindicação, ao anseio de todos que estiveram aqui, os que não puderam vir, mas com certeza pessoas até me ligando, falando comigo no Facebook, enfim, eu acho que com essas emendas atende a essa grande reivindicação desse absurdo que não pode ser feito dessa forma. Não pode ser feito dessa forma que foi feito. Mas o projeto também, como disse já na tribuna lá, e vou repetir aqui, com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Não foi feito de acordo que poderia ser feito muito mais. Mas eu vou votar favorável, que é um plano que é importante para a nossa cidade, é importante ter, vou votar favorável, e é claro, com ressalva que poderia ter sido feito de uma forma diferente, mais participativa. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, que sou eu quero dizer, e já aproveitando a fala do vereador Fernando Ramos, que ele falou que pode chegar na prefeitura e o prefeito ele pode vetar as emendas. Eu quero já deixar um recado aqui para o prefeito, o seguinte, que se vetar essas emendas, prefeito, se vetar com todo respeito, você está bloqueando
a família da cidade de Jacareí e também está impedindo e colocando um bloqueio também em tudo que o senhor for fazer na cidade, porque a verdade que eu vou deixar aqui para toda a população é que pode acontecer isso, de bloquear as emendas. Mas em nome da família da cidade de Jacareí, eu já deixo aqui escrito e gravado, que se for bloqueada as emendas e o projeto for feito da forma que quiser ser feito, está indo contra a cidade de Jacareí, contra vários pensamentos de várias pessoas. Então é bom que não venha a ser bloqueadas essas emendas. Sou favorável às emendas e também ao projeto. Vereadora Rose Gaspar. Bom, primeiro eu acho que o diálogo foi bom e ele tem que ser permanente durante todo o tempo. E o respeito tem que ter de ambos os lados. Então eu peço desculpa se não fui bem entendida, mas o que eu quero é dialogar. E para isso é que nós estamos na Câmara Municipal, para que o diálogo exista sempre. Por isso eu sou favorável ao projeto, assim como fui favorável às emendas feitas pelos 13 vereadores. Bom, antes de anunciar aqui o resultado, só gostaria de esclarecer aqui às pessoas. Eu não tenho nenhuma procuração aqui para defender o prefeito. Mas o prefeito, ele não pode vetar um projeto ou uma lei simplesmente por bel prazer, ou porque ele quer, ou porque ele é simpático. Ele veta quando há consistência jurídica. Nesse caso, não nos parece que isso é possível. Portanto, eu não tenho dúvidas que não haverá nenhum tipo de impedimento. Se isso acontecer, tenho certeza que a Câmara irá derrubar o veto. Então, essa questão para mim está muito clara. Com relação à discussão do plano também, nós tivemos uma conversa com o prefeito, até a pedido da Comissão de Educação, comissão interna aqui. O que ele diz para nós é o seguinte, que o plano, ele foi trabalhado por uma comissão da educação, e ele respeitou aquilo que foi apontado por essa comissão. Ele também não quis dar canetada, então ele mandou para a Câmara e falou, olha, vocês têm a liberdade de fazer as alterações. Então dizer que não foi discutido, eu acho, e querer jogar nas costas do prefeito, eu também não posso concordar. O prefeito, na verdade, ele chancelou o projeto que foi apresentado por uma comissão. Se não houve discussão com a sociedade, que segundo a vereadora Rose, inclusive ela participou, teve sim, tem que ser cobrado da comissão de educação, e não do prefeito, certo? Então, eu acho que aí fica aí cada um livre para fazer o que quiser, inclusive os vereadores. Agora, jogar isso nas costas do prefeito, como se o prefeito tivesse feito isso de forma a querer ludibriar a Câmara ou a sociedade, eu acho que também aí tem que maneirar um pouco, porque a gente parece que é juiz, parece que é Deus aqui, né? Tudo que a gente fala aqui é verdade. Então, a gente tem que saber ponderar muito bem o que se fala aqui dentro, porque às vezes há algumas intenções por trás das falas de cada um aqui, tá certo? Então, anunciando aqui o resultado, o projeto número 20 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, de autoria do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por 11 votos favoráveis e 1 contrário. Próximo projeto.